Olá, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui ao vivo para iniciar a live 644. Bom, é um projeto novo, né, que está iniciando aqui nesse ano de 2025. Então, é a primeira vez também que eu tô fazendo uma live esse horário. Tô com sono? Tô com muito sono. Mas o pessoal tá chegando. Aí eu quero até saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Bom dia, amor. Me responde se vocês estão me ouvindo bem, por favor. E lembre-se, né? Vai apertando aí o coraçãozinho pro Instagram poder entregar a live. Bom, essa live ela veio no meu coração quando eu fiquei, né, desenhando todo o planejamento desse ano e Deus colocou no meu coração o desejo de fazer essa live nesse horário e na segunda-feira. Por quê? Segunda-feira a gente está iniciando a semana, né? Na verdade ela começa para alguns no domingo, eu gosto de iniciar também no domingo, mas outras pessoas iniciam, né, na segunda-feira. E é bom a gente iniciar sempre entregando a nossa semana nas mãos de Deus e confiando que Ele fará grandes coisas, né, ao longo da semana. E quando eu pensei em um nome, eu fiquei, caramba, mas como vai ser essa live? Como vai ser esse negócio? Lembra do coraçãozinho, gente? Pode ir apertando aí, pode compartilhar também, convidar as amigas, os amigos para poder assistirem a live. Bom, e aí veio no meu coração a questão de... Eu fiz uma mentoria, né, que era desse nome, inclusive, né, mentoria 644. Mas eu fiquei pensando sobre um nome que fizesse sentido pra mim. E aí na época até o meu esposo ele trouxe à memória um versículo que tá lá em Isaías 64:4, né? Que fala exatamente o que eu postei lá no feed, que nem olhos viram, né? E nem nunca se ouviu, nunca se chegou ninguém nunca percebeu o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E aí eu falei, caramba, gostei, vai ser sobre isso, né? Até porque nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Eu sempre falo da importância da gente cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida pessoal e também da nossa vida profissional. E normalmente a gente foca muito mais, né? A gente foca muito mais na nossa vida profissional, né? Eu falo até por mim. Eu durante muito tempo foquei muito mais na minha vida profissional do que até mesmo na minha vida pessoal e na minha vida de intimidade com Deus. E é importante a gente ter essa conexão entre alma, corpo e espírito, né? Entre espírito, alma e corpo. Nós precisamos nos conectar porque a nossa base é a nossa vida espiritual. E quando a gente consegue entregar a nossa semana, né, exercer a fé e entregar todos os nossos sonhos, nossos projetos nas mãos de Deus, Ele vai fazer o que é melhor pra gente, né? Até porque Ele vê lá na frente, a gente não vê. E os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. Então, é melhor a gente ficar na dele que vai dar bom. Então, a gente vai iniciar toda segunda-feira. Eu vou estar aqui com vocês nesse mesmo bate-canal, a live 644, pra gente trabalhar algumas coisas. Eu vou ensinar algumas coisas pra vocês hoje, pra vocês começarem a colocar em prática durante a semana. E aí eu vou querer saber se vocês vão ter resultado ou não. E é importante vocês me responderem sobre isso, tá bom? Então, o nosso tema da live é o primeiro passo, né? Para
romper barreiras e superar o medo. E pensando nisso, eu trouxe uma pergunta para vocês, né? Qual é o maior desafio que você sente na sua vida, que você gostaria de superar, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional ou até mesmo na sua vida espiritual, e você não consegue ultrapassar esse desafio? Qual é o maior desafio que você sente hoje? Por exemplo, uma pessoa que deseja crescer, né, no digital, que tem vontade de usar essa ferramenta, o Instagram, para alcançar mais pessoas, para ter novos clientes, para desenvolver um projeto. Qual é o maior desafio que você tem aqui para iniciar, para colocar a tua voz no mundo, para as pessoas saberem quem é você e sobre o que você acredita? Fica com essa informação, porque hoje vocês vão sair daqui dessa live sabendo qual é o primeiro passo que vocês precisam dar, né? Que é importante você fazer para você alcançar esse resultado, para você romper com esse medo. E aí eu vou falar com você muito sobre isso. Eu anotei algumas questões aqui pra gente trabalhar. Eu tô com as minhas ferramentas aqui que são importantes, né? São meus instrumentos de trabalho. E o objetivo dessa live é compartilhar com vocês e ensinar vocês a superarem o medo, né? E a se sentirem confiantes para dar esse movimento, para fazer esse primeiro passo, para iniciar um projeto, para iniciar um sonho que às vezes já vem aí com você há anos e você fica, será que isso é para mim realmente? Será que eu preciso fazer isso, né? Às vezes bate uma dúvida. É normal a gente ter essa dúvida, ter esse medo, né? A ansiedade, ela vai estar até por trás disso. A ansiedade, ela não é de todo ruim, né? Porque a ansiedade, ela faz a gente também se movimentar. Só que ela também pode paralisar. Então é importante, primeiro, né? Você ter em mente o que você deseja fazer, que sonho é esse, e saber quais caminhos, quais estratégias você precisa desenvolver. Bom, a minha voz está um pouco esquisita, né? Eu já falei pra vocês numa live anterior que eu ainda tô em processo de entender a minha voz, né? Mas ela já tá bem melhor do que há um tempo atrás. Afinal de contas, amanhã vai fazer 3 meses que eu fiz a cirurgia. Então, eu ainda tá muito recente, né? Mas ela já tá ótima, gente. Já tá ótima. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é o seguinte. A primeira coisa. Isso é importantíssimo, você acordar e já saber disso em relação ao seu sonho, em relação ao seu desejo. E principalmente se você deseja utilizar as plataformas digitais como instrumento, como ferramenta de seu trabalho. Você é suficiente para começar hoje. Porque às vezes a gente fica colocando algumas barreiras, né? Tipo, eu preciso primeiro disso, não, vou esperar concluir aquilo, eu vou querer estar num espaço bacana. Hoje, pela primeira vez, eu tô fazendo a live em um ambiente que normalmente eu nunca faço. Mas eu tô fazendo aqui com vocês porque tá calorzinho, né? Então a gente fica no ar-condicionado, que é mais agradável. Então, não é verdade? É isso aí. Então é importante você ter em mente isso. Você é suficiente para começar hoje. Se esse desejo brotou no seu coração, se você tem essa vontade de fazer, se isso já te incomoda há um tempo, só vai. Começa. Faz a sua oração, entrega nas mãos de Deus e vai.
Ah, Sara, mas eu tenho medo. Ah, Sara, mas eu tenho vergonha. Vai com medo e vai com vergonha mesmo. A primeira vez, gente, vai ser um desastre, mas tudo bem, entende? Tudo bem. Pensa na seguinte questão: é melhor eu fazer do que eu não fazer e ficar sempre me questionando, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse me dado oportunidade, e se. Então tira esse se e faz, né? Testa. Eu falo muito isso para as minhas alunas, para minhas mentoradas. Eu falo muito essa questão de que não adianta só a gente ficar estudando e não colocar em prática. É importante demais, né? Você vai começar a fazer esse movimento, é muito importante. Você estudou, testou. Estudou, testou. Então testa, coloca em prática, faz esse movimento, para você até saber o que está funcionando, o que não está funcionando, se dá certo, se não dá certo, ok? Então você é suficiente para começar hoje. Se esse desejo brotou no seu coração, tenha certeza. Se você se empenhar, se você se permitir a não se importar com o que os outros vão dizer, você vai decolar. E você que vai ver essa live depois, lembre disso. Você é suficiente para começar hoje. Então hoje, segunda-feira, né, é o dia nacional. Já vou começar a dieta, vou começar a atividade física. Ainda mais que a gente está tecnicamente, né, na primeira semana do ano para iniciar rotina de trabalho e por aí vai. É muito importante você se permitir isso, ok? E ao final dessa live, gente, eu vou entregar um presente pra você. Se bem que você vai precisar comentar depois, que essa live vai ficar gravada, e aí você vai lá nos comentários e você vai comentar depois, ou me manda um direct, uma DM depois, pra você receber um presente que eu vou entregar pra você, principalmente você que deseja utilizar as plataformas digitais, né? Utilizar o Instagram para fazer sua live, para se comunicar, colocar a tua voz no mundo. Você vai ganhar um checklist de como estruturar, de como fazer uma live, de como iniciar esse movimento aqui no digital, ok? Esse é o meu compromisso com você e é um presente que você vai ganhar meu, uma ferramenta para você iniciar, porque você é suficiente para dar esse primeiro passo hoje. E aí eu gostaria que você gravasse essas duas frases que eu vou falar para você agora, porque são frases importantes que vão te ajudar durante essa tua caminhada, né? Grava isso, guarda no seu coração, anota num post-it, cola na parede, para você sempre olhar para isso quando surgir a dúvida. Todo grande caminho, ele começa com o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Quando eu comecei lá atrás, né, no digital, nossa, eu tinha uma dificuldade absurda de fazer live, por exemplo. Por que eu tinha dificuldade de fazer live? Eu ensino, inclusive, isso na mentoria. Existe uma técnica, vocês vão receber essa ferramenta, né? É um presente, meu compromisso com você hoje. Existe uma técnica para você fazer a live. Existe um caminho que você precisa seguir para você fazer a live. Porém, existe uma dica, eu vou entregar essa aqui fresquinha para você, que a maioria das pessoas se preocupam com a live, que elas ficam, mas não tem ninguém assistindo, tem poucas pessoas. Primeiro, as pessoas confundem o númerozinho que aparece aqui em cima, né? Tem um númerozinho que sempre aparece aqui em cima. Esse númerozinho não é o número das pessoas que estão assistindo. Nossa, Sara, não é? Não, gente, não é. É o número de pessoas que estão reagindo, interagindo ao conteúdo que você está falando. Então, isso já dá um alívio. E a coisa mais importante, o pulo do gato para se fazer live é: a live não é para quem está ao vivo, a live é para quem vai assistir depois. Pega essa dica. Pega essa dica, porque
Só isso já te dá um empurrão, assim, para você se permitir a colocar a tua voz no mundo. E sem contar que hoje em dia você pode fazer uma live gravada e depois só jogar aqui no Instagram. Então, não tem desculpa para você iniciar e para você colocar a sua voz no mundo, não é verdade? E aí, uma dica importante é sempre falar para as pessoas: se você tá gostando, se tá fazendo sentido, reage aqui na live que você tá fazendo, mas você vai ganhar todo esse passo a passo. Tudo isso que eu tô falando, que eu, comentei aqui com você, é claro que tem muita coisa que eu ensino também na mentoria, né? As minhas alunas, elas têm essa ferramenta mais aprofundada, mas eu vou entregar para vocês. Essa ferramenta é um presente meu para vocês. O checklist de como iniciar, de como dar, né, esse primeiro passo. Como você prepara uma live, como você faz esse primeiro movimento aqui. E pra gente começar, sem me alongar demais, né? Até porque eu gosto de falar, gente. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que você precisa dar é o medo e como enfrentar esse medo. O primeiro passo que você precisa dar para superar o medo, né? Para você entender o que tá te travando, o que tá impedindo o seu crescimento. O primeiro passo é: que medo é esse? E como eu vou enfrentá-lo? Quando a gente tem consciência, né, do que tá travando a gente, isso contribui muito para a gente conseguir criar estratégias para a gente reagir e funcionar em função delas. Então, é muito importante, primeiro, eu acredito que esse medo pode ser talvez o principal que impeça você de iniciar esse movimento. Então, a minha pergunta para você hoje é: você tem medo do julgamento dos outros? Você tem medo de vir aqui iniciar uma live, por exemplo, pensando: mas o que os outros vão dizer? O que os outros vão pensar? O medo do julgamento dos outros é uma coisa que te trava? Você sente que isso impede você de dar esse start? Você até tem boas ideias, você até deseja, se todo ano você colocar: eu vou me empenhar mais no digital, eu vou me empenhar em desenvolver esse projeto, hoje esse ano eu vou escrever o meu livro, vou participar de alguma atividade bacana, eu vou querer cuidar mais da minha saúde. Você sempre faz isso, mas você não consegue iniciar. Você só, às vezes, nem coloca no papel, só fica no campo da ideia, só fica no pensamento, mas você não consegue dar esse primeiro passo. Pode ser que o medo do julgamento dos outros seja aí o seu calcanhar de Aquiles. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Por que que esse medo é um medo que pode brecar a gente, paralisar a gente? Porque esse medo, ele faz com que a gente se sinta em algum momento, isso pode ser uma fantasia, tá? Mas ele faz com que a gente se sinta em algum momento rejeitado, não incluído, não incluída. Eu me sinto rejeitada pelos outros. E isso fala, inclusive, de como a gente construiu as nossas necessidades, né, basilares na nossa infância, inclusive, né? Então, eu fui uma criança que recebia afeto, que recebi incentivo, né? Porque infelizmente tem crianças que não recebem, tem pessoas que não são estimuladas a colocar no mundo todo o seu potencial, né? Então, é claro que hoje as coisas estão muito melhores, né? Mas, por exemplo, na minha época eu lembro que quando criança a gente não podia falar, a gente não podia fazer algumas coisas,
né? Imagina dar um palpite, era bem difícil, né? Tipo, podia fazer tal coisa, né? Isso não existia. Hoje em dia as crianças, até elas têm voz em algumas famílias, né? Outras famílias ainda existe uma questão mais rígida em relação a ouvir as crianças, por exemplo. E isso passa, isso interfere quando a gente cresce, quando a gente se torna um adulto. Isso pode brecar muita coisa no nosso desenvolvimento. E aí eu falo isso até de experiência própria, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Quem me conhece sabe. Eu sou muito tímida. E eu tenho uma coisa que não me favorece muito, né? Eu sou grande. Então eu não tenho como chegar no lugar e a pessoa não me ver. Mas eu tento, eu juro que eu tento. Mas, vocês estão rindo? Mas é verdade. A Valéria colocou aqui, ó, sou dessa época e hoje luto contra o meu eu. E isso é terrível, né, Valéria? Porque a gente tenta dar um passo e às vezes vem essa insegurança, esse medo, né? E isso é o medo do julgamento. E a gente precisa olhar para isso de uma forma mais empática. E principalmente, né? Se um sonho brotou no seu coração, ela botou aqui exatamente. Se um sonho brotou no seu coração, se grita um negócio dentro de você, se existe um desejo muito grande de você compartilhar, de você desenvolver pessoas, de você, eu não diria apenas ajudar, sabe? Mas se existe um propósito, não tenha medo. Vá com medo mesmo. Entendeu? Mas eu preciso estudar. Quer ver um comportamento de autossabotagem clássico nisso? É a pessoa que estuda, mas ela não consegue executar nada. Ela é uma expert em ter conhecimento, mas ela falha na questão de comunicar tudo que ela sabe. Por quê? Ela se sente insegura. E aí ela fica muito... Quer ver um comportamento clássico nisso? Eu tinha isso, gente. Eu falo porque eu tinha isso. O famoso perfeccionismo. Tem gente que acha que é qualidade, né? O perfeccionismo, na verdade, ele pode adoecer a gente, porque, primeiro, não somos perfeitas, né? Não seremos. E o perfeito impede que a gente coloque a nossa voz no mundo. O perfeito impede que a gente se permita a desenvolver toda a potencialidade que a gente tem dando o primeiro passo. Lembre-se disso, a primeira vez sempre vai ser horrível, mas depois vai fluir. A Valéria colocou, minha colação de grau em psicologia será agora. Estou aflita, pois a pergunta é, será que vou dar conta das demandas? Valéria, deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro isso, né? E é interessante porque a psicologia, eu amo a psicologia, sou apaixonada, eu dou aula sobre. Só que a graduação, de uma forma geral, ela não te prepara para a vida, né? Você tem o conhecimento técnico, você está pronta para exercer o seu servir, né? A sua formação. E essa dúvida, ela vai existir sempre. Uma dica que eu dou para você. Tem um livro, eu passo isso para os meus alunos. Tem um livrinho, ele é muito pequenininho, que é do Condardo Caligares. Ele fala sobre o seguinte, que é um trabalho que eu faço, inclusive, sobre me formei agora, né? Como é que vai ser. Só que esse livrinho pequenininho, ele fala, o nome do livro é Cartas a um Jovem Terapeuta. Porque eu não sei se você vai querer seguir na área clínica, por exemplo. E aí, o terror do psicólogo clínico, quando se forma, meu Deus, e o meu primeiro paciente? Porque uma coisa é você atender no SPA, que já dá um medinho. Só que o SPA, tecnicamente, você tem a segurança ali
com os professores, os supervisores, coordenadores, enfim. Agora, quando você vai para o seu espaço, né, ou seja ele sublocando, ou ele seu próprio, ou no digital, dá uma certa insegurança nisso. Ai, meu Deus, mas deixa eu te falar uma dica, tá nesse livro, leia esse livro, Cartas a um Jovem Terapeuta. Né? É um livro sensacional, ele é pequenininho, você consegue ler ele em, sei lá, em umas 2 horas tranquilamente. É um livro muito gostoso e muito bom e importante para se ler. Pega essa dica. Cartas a um Jovem Terapeuta. O paciente, ele não vai saber que ele é teu primeiro paciente. Porque o paciente, ele quer, né, o cliente, dependendo da abordagem que você for adotar, ele vai ser paciente ou cliente, né? Eu gosto de tratá-lo como cliente, não como paciente. Mas, enfim. Quando ele chegar pro atendimento, ele não vai saber que você é recém-formado, ele não quer saber disso. Ele quer saber em que você acolha a necessidade dele, a urgência dele. E isso é o que a gente precisa ter em mente, também trazendo para cá. Ah, eu quero... E para você que está iniciando, Valéria, é ótimo você iniciar esse movimento sem esse medo, entendeu? Por quê? Você pode começar, tem, nossa, um mundo de possibilidades que você pode utilizar aqui no digital. Você só precisa romper esse medo. Essa insegurança de, será que eu vou dar conta? Fique tranquila, porque primeiro, do que você precisa dar conta? O que você precisa fazer é acolher. E acolher, todo psicólogo sabe, né? A gente recebe técnicas, ferramentas, né? A gente faz, pelo menos na minha época, se fazia 1 ano e meio de estudo, né? Prático e teórico, de observação sistemática e assistemática para se entender como funciona o campo aí da atuação clínica, né, a base de um bom profissional. E aí, o primeiro passo é esse, identificar esse medo, né, o que eu vou fazer com ele, como que eu vou enfrentá-lo, e principalmente se o medo do julgamento dos outros é o que te breca, que às vezes pode ser um outro medo. E quando você consegue fazer isso, você consegue ir avançando, né, um dia de cada vez. E uma coisa extremamente importante que vai ajudar muito dentro dessa identificação, uma dica que eu dou: escreva uma lista com os seus medos. E não só escrever a lista com os seus medos, né? Eu vou botar aqui então, vou criar um relatório não, brincadeira. Mas eu vou mapear esses medos que eu sinto que me impedem de avançar, me impede de fazer uma live, por exemplo. Mapeei esses medos. E aí você vai fazer uma outra coluna ou vai pegar uma outra folha e você vai colocar o que eu posso fazer para enfrentá-los. Porque a gente pode. Porque existe um medo real e um medo irreal. E nesse campo da profissão, principalmente, né, nesse campo de vir colocar a sua voz no mundo, é um medo irreal. Porque o medo do julgamento dos outros é um medo irreal. Não é um medo que vai te brecar, entendeu? Você que vai parar ou que vai deixar de fazer algo porque você está se importando muito mais com a opinião do outro, com o fato do outro te validar ou não, do que você acreditar e se permitir a desenvolver toda a tua potência. Então, quando você cria a lista e cria um passo a passo do que você precisa fazer para enfrentá-los, você vai estar olhando para esse medo irreal e vai estar colocando ele no devido lugar, entende? Como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas lembra que eu disse, existe uma técnica para se fazer uma live, por exemplo? Existe uma técnica, existe um segredinho que para eu fazer a live eu preciso acionar isso, eu preciso estar conectada com isso. Porque senão você nunca vai fazer uma live.
Porque senão você nunca vai se permitir a dar esse primeiro passo. E aí é o medo irreal. O medo real é o medo que ele preserva a nossa vida, né? É o medo que vai preparar a gente para luta e fuga. Isso é um medo real, né? Por exemplo, a gente aqui no Rio de Janeiro. Eu sei aonde é um local de altíssimo risco, né? A famosa faixa de Gaza, né? Vamos colocar assim. 1h da madrugada, eu vou passar ali. Tem um sinal vermelho, tá fechado, tem carro nenhum passando. Não, mas eu vou parar porque, né? Sinal vermelho, enfim. Isso é um medo real, né? E aí você avalia o que é real, é para te preservar, é para preservar a tua vida. E o irreal é para paralisar os seus sonhos. O irreal é para trazer adoecimento psíquico, emocional, físico. Por quê? É como se fosse uma bola de neve. E isso pode ir crescendo, pode ir ganhando formas. E aí tem pessoas, por exemplo, que quando desenvolve a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, isso já se torna uma patologia, isso já impede a pessoa, às vezes, de desenvolver coisas, de sair de casa, por exemplo, de conquistar outras coisas, porque ela acredita tanto nesse medo que ela abraça, né, esse medo já vira um ente querido, já faz parte da pessoa completamente. Então é importante a gente pensar todas as questões extra, né, fora da gente, todo pensamento que vier, mas o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar, nossa, agora vão me chamar de blogueira, entrou aqui, saiu. Na verdade, nem deixa entrar. Breca, sabe? Breca. Pensa no seguinte, se as pessoas estão falando, é sinal que você está dando fruto. Porque eu vi um vídeo de uma senhorinha ontem falando sobre isso e me chamou muita atenção. Uma amiga me mandou, uma amiga muito querida, a Cá, ela me mandou e eu falei, nossa, sensacional. Quando a árvore é boa, as pessoas vão tacar pedra, né? Quando ela tem um fruto bom, né? Pensa numa mangueira. Quando você passa e vê aquela manga maravilhosa, gritando já, falando, olha, você pode me comer, você pode fazer um suco, você pode fazer um sorvete, você pode, né, N mil coisas, saciar sua fome. As pessoas vão pegar pedra, vão pegar madeira, qualquer coisa para tentar arrancar aquele fruto, vão tentar subir, vão tentar fazer alguma coisa para arrancar aquele fruto. Por quê? A árvore boa, ela frutifica. Se a tua ideia é boa, se o teu desejo de se comunicar com certeza é boa, né? Porque eu falo muito isso para as minhas alunas também. A sua história, ela vai se comunicar com alguém. Então, toda árvore boa que dá fruto, ela recebe pedrada. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque existem algumas questões por trás dessas pedradas, né? Então, não se paralise, não se deixe paralisar por conta disso. Então, escreva a lista dos medos e escreva como superá-lo. Como que você consegue fazer isso? Né? Você consegue fazer isso quando você se permite a se perceber. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Coloquem aí para mim se faz sentido. E qual é o segundo passo que você precisa fazer, né? Se for nessa questão de colocar a tua voz aqui no mundo, né? De você se permitir a ser reconhecido e visto dentro da sua profissão. Você vai se preparar para esse momento. Legal, Valéria, obrigada. Você vai se preparar para esse momento. E como você vai se preparar para esse momento? Você vai ter ferramentas para te dar esse suporte, para você dar esse primeiro passo. Então, quais ferramentas são importantes? A primeira eu vou compartilhar com vocês, que é o checklist básico para você iniciar uma live, por exemplo. No caso da Valéria, que está se formando agora. Sara, eu já posso fazer live? Já deve fazer live. Já pode não, já deve.
Ah, mas como? Sobre o quê? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Vai voltar no próximo mês, a gente retoma as atividades, já vai voltar nos grupos, né, do WhatsApp essa semana, mas no próximo mês volta os encontros, que é o grupo que eu tenho exclusivo só para psicólogos, que é o grupo VIP, aonde eu distribuo de forma gratuita vários materiais, várias ferramentas para os psicólogos se desenvolverem, crescerem, porque o meu pensamento é: tudo que eu conquistei hoje, graças a Deus, foi através de muito estudo. Eu era aquela pessoa, lembra lá atrás, quando eu falei que estuda, acumula conhecimento, mas tem medo de colocar a voz no mundo? Eu era essa pessoa. Até porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Deus está trabalhando isso em mim, mas eu ainda tenho alguns lugares, algumas situações me brecam ainda. Mas para falar sobre o que eu amo, sobre o que eu gosto, sobre o que eu acredito, graças a Deus isso não é mais uma barreira. Então, né, lembra lá, mapeando os medos e como enfrentá-lo, né? Outros eu tô em desenvolvimento. Mas quando você se permite a colocar a tua voz no mundo, a comunicar, eu entendi que, gente, se eu conquistei coisas incríveis com a psicologia, não é possível um psicólogo ele não ser bem sucedido hoje. Não é possível. Não é possível. E quando eu vim pro digital, eu já vim tarde, gente, porque eu não sabia. Queria eu estar na faculdade ainda e ter recebido as orientações que eu recebi agora. Na minha mente só fazia sentido uma outra vertente de trabalho. Então, quando eu vi essa possibilidade, gente, é fantástico, é sensacional. E eu penso o seguinte, eu falo sempre isso para os meus alunos: quando um psicólogo se desponta, toda a categoria ele está levando junto. Da mesma forma, quando um psicólogo faz uma cagada, ele carrega toda a categoria com ele. Então, é possível viver bem, viver de forma tranquila com a psicologia. Por isso que eu tenho esse grupo, que é um grupo VIP exclusivo para psicólogos. Se você ainda não tá lá, entra lá, clica no link lá da bio. Você vai entrar numa página agora eu não lembro se ele tá na bio. Eu acho que tá. Mas se não tiver, me manda um direct que eu te envio também. Mas é um grupo VIP exclusivo só para psicólogos, onde eu compartilho vários materiais, onde eu realizo toda quarta-feira, 10 horas da manhã, eu tenho um encontro também gratuito, não precisa pagar nada, onde a gente potencializa a psicologia, porque o meu pensamento é: se eu posso compartilhar, se eu posso fazer com que o outro cresça também, desenvolva a psicologia, por que não ajudar, né? Se eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. Então é importante a gente ter isso em mente. Esse é meu pensamento. E aí, uma palavra que eu quero deixar para você hoje aqui, né, dentro dessas ferramentas, lembrando, né, eu preciso mapear o medo e ver como enfrentá-lo. É importante ter em mente, hoje, segunda-feira, só você é suficiente para dar esse primeiro passo. Você não precisa de mais nada. Você tem um celular, você tem uma página aqui no Instagram, você tem um desejo de crescer na tua profissão. É só você se permitir se comunicar. Só você fazer isso. Movimento gera movimento, movimento gera movimento, movimento gera movimento. Então você é suficiente. Tenha fé que uma hora vai. Se você fizer o passo a passo certinho, se você cumprir o checklist certinho, você vai alcançar resultados exponenciais, né? Foi através daqui do digital que eu conquistei um programa de TV, foi através do digital que eu recebi convites para escrever para grandes revistas nacionais. Foi através do digital que eu recebi N convites para dar palestras. Não era nenhuma coisa que estava no meu radar, né? Entrou no meu radar depois. Então, é possível sim
crescer no digital com a psicologia. Ah, Sara, mas eu não quero aparecer. Eu não apareço sempre, né? Como eu falei, existe uma técnica para se estar aqui. Esse ano eu vou estar aqui toda segunda-feira, às 6h44 da manhã, com você. E eu vou estar às quartas, porque às quartas-feiras também é a live que eu vou fazer exclusiva só para psicólogos. Não só para psicólogos, porque sempre entram outras pessoas. Mas é live onde eu vou estar, assim, ensinando pesado como que o psicólogo pode estar despontando aqui o que ele precisa fazer, quais são as estratégias, quais são as técnicas, qual é o pulo do gato que ele precisa. Então, uma coisa que eu vou pedir para você fazer, né? Coloque num papel quando você vai fazer a sua primeira live. Mas já, Sara, sim, já começa a cocriar isso, né? Se é uma coisa que você deseja, começa a cocriar isso, coloque no papel, dê uma data, coloque uma data e aí você vai cumprindo os pré-requisitos para você alcançar esse resultado. E aí o que você vai fazer quando você fizer a sua primeira live, você me marca porque eu vou compartilhar para te impulsionar também aqui dentro, ok? O nome disso é parceria. A gente precisa sempre um do outro. A gente não... Somos seres relacionais, né? A gente não cresce sozinho, tá bom? E eu quero saber se fez sentido para vocês. E eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem que fez sentido, gente. E eu quero deixar para vocês uma mensagem para vocês iniciarem essa segunda de forma empolgante, energética e crendo principalmente que se você se permitir, você vai alcançar resultados exponenciais. Você vai viver literalmente o extraordinário dentro do ordinário. Então, só vai, gente, só vai. Só consegue quem faz. Então, se permita fazer e vamos fazer juntos. Eu quero deixar para você nesse momento, nessa segunda-feira incrível, dia 6 de janeiro desse ano que está iniciando. Legal, faz sentido sim, 100%. Fez todo sentido, obrigada, eu que agradeço. Mas a mensagem que eu quero deixar para você iniciar a semana de forma confiante é uma palavra que está lá em Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, ai, Sara, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Ai, Sara, mas como vai ser? Só vai. Lembra, se esse desejo brotou dentro de você, ele tem um propósito. Então dê voz a isso. Permita-se a romper com medo para viver o teu propósito. Então, faça a sua oração, entrega a tua semana e confia. Faz o que é possível para você fazer. O impossível, deixa que o especialista, ele cuida. E cuida, gente. Ele cuida. Tá bom? Olha que vocês têm. Ai, que lindo, Valéria. Obrigada. Que vocês tenham uma semana, assim, extraordinária. Que vocês consigam mapear esse medo. E se permitir aí a decolar. Eu vou deixar a live gravada. Lembra de ir lá nos comentários para colocar lá, né? Eu quero meu presente, porque eu vou entregar para vocês um checklist. E quem não tá no grupo VIP pode sinalizar também que eu puxo lá pro grupo VIP também, tá bom? Uma excelente semana para vocês e beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.